Bom, então vamos continuar a coisa. No final da aula passada a gente estava vendo limites no infinito, né? Que era quando x tendia para mais infinito, menos infinito. O que a gente quer estudar agora é o que chamamos de limites infinitos. Ou seja, a gente quer estudar o que acontece com as funções quando o valor delas cresce arbitrariamente, quando x se aproxima de um dado ponto, ou quando x tende para mais ou menos infinito também. Ou cresce arbitrariamente ou decresce arbitrariamente. Diga. Deixa eu fazer um exercício de exemplo, como que é calcular o que vai ter pontos lados? Vamos fazer vários exemplos. Esse aqui é o último tópico da teoria de limites. Tem mais um resultadinho ainda, que é o teorema do confronto. Mas antes deles eu quero já pegar alguns exercícios da lista e resolver com vocês, para ver como é que são as contas. E se você tiver algum exercício concreto de dúvida, naquele momento a gente faz, tá bom? Então, o limite infinito é isso. Eu quero, de alguma maneira, descrever o que acontece quando x tende para um certo valor, a função, ela, vamos dizer, explode, entre aspas, perto daquele ponto. Ou seja, ela fica maior do que qualquer número real positivo, quanto mais próximo eu me aproximo do ponto P, ou fica menor do que qualquer número real negativo quando eu me aproximo desse ponto, tá? Então, de alguma maneira, eu queria tentar descrever. Vamos supor primeiro o caso que a função tende para um ponto P, né? Eu queria descrever alguma situação desse tipo aqui, tá? Vamos supor que você tem uma função desse jeito, aqui você está com ponto P e eu gostaria de dar uma descrição precisa para esse fato, esse fenômeno aí. O que dá vontade de dizer que acontece com o valor da função quando x se aproxima de P? A resposta nesse caso mais natural é depende, né? Se você tende a P pela esquerda, o valor da função tende para mais infinito, tá certo? E pela direita para menos infinito. Então a gente quer escrever isso. O que é uma função tender para mais infinito? Tá bom? Então, tem muitos casos, eu não vou escrever todos eles, vou dizer um só, né? Ou dois. O que quer dizer, no caso, vamos tentar escrever uma definição formal para dizer que quando x tende a P pela esquerda, f de x tende para mais infinito. Tá? O símbolo que vai representar toda essa frase que eu disse é esse aqui, né? Limite, quando x tende a P pela esquerda, de f de x é igual a mais infinito. Como é que a gente pode escrever isso? De novo, em termos dos épsilons e deltas. O que quer dizer que ela tende para mais infinito, intuitivamente? Que quanto mais perto eu chegar do P, maior é o valor da função. Claro? Então isso quer dizer o quê? Que, de alguma maneira, dado um épsilon positivo, tá certo? Dado um épsilon positivo, eu tenho que ser capaz de encontrar um outro delta, um delta também positivo, de modo tal que toda vez que eu tiver um x entre P menos delta e P, o f de x fica maior do que épsilon. E aí, conforme eu subo esse épsilon, o delta vai se aproximando de P, pelo menos nesse caso. Em geral, é isso que acontece. Tá claro? Então, como é que a gente pode dizer isso, né? Escrever essa simbologia aqui significa o quê? Significa, dado épsilon positivo, existe um delta positivo, tal que,
Como é que a gente vai escrever aquele intervalinho P menos delta P, né? Tal que, se você tiver x maior do que P menos delta e menor do que P, temos f de x estritamente maior do que epsilon. Tá claro? Essa é a definição formal do que quer dizer o limite da função f tender para mais infinito quando x tende a p pela esquerda. Tudo bem? Quais seriam as variantes dessa definição? Eu poderia olhar x tendendo a p pela direita, x tendendo para mais infinito e x tendendo para menos infinito. Tudo bem? Eu não vou escrever todas, mas acho que é um bom exercício você tentar sentar e escrever você mesmo como seria essa definição. E aí você olha e vê se o que está escrito lá condiz com, representa o que você espera, né? Acho que é um bom exercício. No caso, o que acontece quando x tende a p pela direita, né? O ponto P está aqui, para lembrar. Esse aqui é o P menos delta, né? Tá certo? Então vamos escrever também a definição quando x tende a P pela direita, f tende para menos infinito. Vai ser menos infinito. O que isso quer dizer? Dado qualquer epsilon positivo, tá? Vai existir um delta positivo, tal que, se você tem x entre p e p mais delta, a gente vai ter automaticamente o quê? Que o f de x fica bem negativo, né? Então ele vai ficar menor do que menos epsilon, tá bom? Tá claro? Então, essa frase representa o fenômeno de dizer que a função assume valores arbitrariamente negativos quanto mais eu me aproximo do ponto P pela direita. E como eu tinha dito anteriormente, você poderia escrever tender para mais infinito outras funções, né? Todos os casos possíveis. Tendendo pela direita ou pela esquerda, ela pode ter limite mais ou menos infinito, e no mais infinito e no menos infinito ela também poderia ter limite mais ou menos infinito. Diga. Delta maior que zero, claro. Talvez eu tenha dito e não tenha escrito, né? Existe um delta maior que zero, tá aqui, tá? O delta é sempre o raio do intervalinho que você está abrindo. Nesse caso, como é um limite lateral, não é bem um intervalo, é um semi-intervalo, né? Com o ponto P sempre em um dos extremos. Tá bom? Então a gente tem aqui as definições formais. Vamos fazer, como sempre, um exemplo com epsilon e delta e depois tentar usar ferramentas para não precisar calcular isso toda vez. Tá? Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Seja ele o seguinte, f de x vai ser 1 sobre x para a gente. O gráfico é super conhecido, uma hipérbole, tá certo? Tudo bem? Esse é o gráfico da função 1 sobre x. E eu estou interessado em analisar o limite quando x tende para zero pela direita. De f de x. Tá bom? Posso fazer essa pergunta? Claramente o ponto x igual a zero não está no domínio da função, tá certo? Mas o limite eu posso calcular, por quê? Porque em volta do ponto x igual a zero, arbitrariamente próximo dele, tem pontos do domínio da função. Então, qual é o palpite? O que você acha que acontece com
com o valor da função f quando x se aproxima de zero pela direita? Tende para mais infinito, né? Então, nosso palpite é que tende para mais infinito, então eu preciso de uma justificativa desse tipo, tendendo pela direita aqui, né? A gente só precisa, na prática, fazer uma combinação dessas duas coisas, né? O intervalo vai ser um intervalo desse tipo, para quando x tende a p pela direita, e vai ficar maior do que epsilon. Então, como é que é a brincadeira? Dado qualquer epsilon positivo, eu preciso achar o delta. Nesse caso, dá para fazer, né? Se você escolhe, se vem esse epsilon para você, por exemplo, você é capaz de achar o delta? Como é que eu abro um intervalo aberto com extremo esquerdo igual a zero e alguma coisa que depende de delta? Só buscar a pré-imagem do valor epsilon, né? Quanto que é esse ponto aqui? Esse aqui vai ser o tamanho do nosso delta, né? Mas quem é esse delta em função de epsilon? 1 sobre epsilon, que é o valor que faz a gente calcular aqui, né? Então, será que faz sentido? Se eu pegar qualquer ponto entre 0 e 1 sobre epsilon, é verdade que a imagem vai ser maior do que epsilon? Pelo desenho que a gente fez, aparentemente sim, e as contas devem ser capazes de mostrar isso. Tá? Então, de fato, você escreve essa coisa desse jeito, né? Dado epsilon positivo, tome delta igual a 1 sobre epsilon, que também é positivo. E é claro que se você tem 0 é o ponto limite em questão e o limite é à direita. Se você tem x entre 0 e delta, 1 sobre epsilon, certamente você vai ter f de x, que é 1 sobre x, maior do que epsilon. Né? Só inverter essa desigualdade aqui. Então, isso mostra de fato que o limite, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, o que eu posso dizer? Nesse caso, menos infinito, a demonstração segue exatamente o mesmo raciocínio. Se você quiser escrever para soltar um pouco, ganhar um traquejo nessa coisa, eu acho que vale a pena. Tá? Diga. Nesse exemplo, pela direita, ele deu a menos infinito. Naquele, ele deu a mais infinito. Eu preciso ter uma ideia de como é o gráfico para saber se tende a mais ou a menos, ou tem algum macete, alguma coisa que eu possa... Em geral, a gente se apoia muito num esboço do gráfico da função para ter uma estimativa do valor do limite e depois a gente demonstra. O que a gente quer fazer? Em geral, para fazer o esboço do gráfico, a gente precisa de um esboço razoável, a gente precisa de muitas ferramentas que estão por vir ainda, né? Então, acho que a ideia é, nos exemplos simples, a gente usar os gráficos que a gente conhece. E tentar tirar propriedades algébricas dos limites para quando eu pegar uma expressão e precisar calcular o limite daquela expressão, poder usar os teoremas que a gente tem para evitar ter que desenhar o gráfico de uma função racional que eventualmente a gente ainda não sabe fazer. Tá bom? Então, com esse gancho, o que a gente pode observar? O que a gente tinha na aula passada? Estudamos os limites laterais, né? Qual que era uma condição para o limite existir? Os limites laterais tinham que ser iguais, né? Nesse caso, os limites laterais são iguais? Não. Então a gente vai dizer que essa função f de x igual a 1 sobre x não tem limite no ponto x igual a zero, estendendo o conceito que a gente tinha para quando o valor do limite era um número, para o caso do limite dando mais ou menos infinito. Tá bom? Se você pegasse a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, a situação é ligeiramente diferente. Como é que é o gráfico? Desculpa. É uma coisa assim, né? Bem mais simétrica do que eu fiz aqui, mas aí, dos dois lados, ela tende para mais infinito. Então, a gente vai dizer que, nesse caso, o limite existe e é igual a mais infinito. Tá bom?
que mais que a gente viu no caso de limites dando números? A gente viu que o limite da soma era a soma dos limites, quando os dois existiam. Limite do produto é o produto dos limites. A composta funciona bem. Será que dá para passar tudo isso para o caso em que o valor do limite é mais infinito ou não? Ou não dá para passar? Tem que ter algum cuidado, né? Porque a gente não pode fazer conta agora. Quer dizer, se você tem uma função que tende para mais infinito e outra que tende para mais infinito, o limite da soma, será que vai existir? Uma, quando x se aproxima de um ponto, cresce arbitrariamente. A outra, quando se aproxima do mesmo ponto, também cresce arbitrariamente. O que você acha que vai acontecer com a soma? Vai crescer arbitrariamente também, né? Então a gente vai querer dizer que se uma função tende para mais infinito e a outra tende para mais infinito, a soma das duas vai tender para mais infinito. Não é para dizer que é infinito mais infinito, que é 2 infinito, que é igual a infinito. Esse tipo de conta a gente não faz. Infinito não é um número real, tá? Então, é uma coisa que está representada por esse conceito. Dado epsilon, uma fica maior do que epsilon. A outra também vai ficar maior do que epsilon. Então, a soma vai ficar maior do que 2 epsilon. Só que 2 epsilon é maior do que epsilon, portanto, o limite é infinito também, tá? Então, quando as duas tendem para mais infinito, ok, a soma dá mais infinito. Se as duas tendem para mais infinito, o produto, uma fica muito grande e positiva. A outra assume um valor muito grande e positivo. O produto vai assumir um valor muito grande e positivo. Então, o limite do produto de duas que tendem para mais infinito é mais infinito. Aonde que daria problema? Se uma tende para mais infinito e a outra para menos infinito. O que acontece com a soma? Uma cresce e fica muito positiva. A outra decresce e fica muito negativa. O que pode acontecer com a soma? Depende de como uma cresce, depende de como a outra decresce. O resultado pode ficar muito grande positivo, pode ficar muito pequeno negativo, ou pode estabilizar em torno de um número, tá? Então, é meio chato escrever todos os casos possíveis. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é sempre uma coisa mais intuitiva. Se as duas crescem muito, a soma cresce muito, o produto também, tá? Outra coisa que pode acontecer no produto, se uma é muito positiva, tende para mais infinito, e a outra tende para menos infinito, o que você acha que vai acontecer? Uma tende para valores arbitrariamente grandes positivos, a outra para valores arbitrariamente grandes negativos. O produto vai ser um número negativo muito grande. Então, o produto de uma que tende para mais infinito com uma que tende para menos infinito vai ser menos infinito. Tá claro? Se uma tende para um número e a outra tende para mais infinito, sempre? Se o número for maior do que zero é mais infinito. Se o número for menor do que zero, vai ser menos infinito. E se o número for zero? Não é verdade, quer dizer, você pode ter uma coisa que se aproxima arbitrariamente de zero, mas nunca é igual a zero, multiplicando por uma coisa que cresce arbitrariamente. Aí vai depender de como você equilibra o crescimento de uma com a tendência para zero da outra. Pode acontecer qualquer coisa. Tá? Então, vamos escrever uns 2 ou 3 exemplos disso e tentar listar alguns casos que dá para a gente dizer alguma coisa, né? Então, pega, por exemplo, essa situação aqui, ó. Suponha que você tem f de x igual a x e g de x igual a 1 sobre x ao quadrado, por exemplo. Tá bom?
Vamos olhar o limite disso quando x tende para zero, desse produto. X tende para zero pela direita. F de x vezes g de x. Tá? Isso seria x vezes 1 sobre x ao quadrado. Tá? Quando x tende para zero pela direita, o primeiro tende para zero e o segundo tende para mais infinito. Então eu tenho uma função crescendo arbitrariamente e outra diminuindo, tendendo a zero arbitrariamente. O que acontece com o produto nesse caso? Ora, a expressão que está dentro do limite é 1 sobre x, tá certo? E o que acontece quando x tende para zero pela direita com 1 sobre x? Mais infinito. Tá? Então está aqui um exemplo de um produto de uma coisa que vai para zero com uma que vai para mais infinito, dando mais infinito. Você consegue achar um produto de uma que vai para zero com uma que vai para infinito tendendo a zero? Inspirado nesse exemplo mesmo? Troca os expoentes de lugar, né? Não faz. Mas o limite eu posso calcular no ponto, né? Não faz sentido perguntar da continuidade dessa função no zero. Mas eu posso estudar o limite no zero, claro. Né? Então, essa é uma primeira situação. Se você olhasse para segunda, f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 1 sobre x, o que vai acontecer nesse caso? A gente vai ter x ao quadrado vezes 1 sobre x. E esse cara tende para zero, esse aqui tende para mais infinito, fizemos ali. Vai dar x. Essa função é uma função contínua, o limite é zero. Então, o produto de uma coisa ilimitada que tende para infinito, com uma que tende para zero, pode dar zero também. Dá para dar um número real? Se as duas tiverem, por exemplo, o mesmo expoente, né? Então você pega f de x igual a 2x e g de x igual a 1 sobre x. Qual é o limite da f quando x tende a zero pela direita? Zero. Qual é o limite da g quando x tende a zero pela direita? Mais infinito. E o produto é constante igual a 2, portanto o limite é 2. Então, a situação é um pouquinho mais delicada aqui, né? Quando você tem coisas tendendo para quantidades arbitrariamente grandes multiplicadas por coisas arbitrariamente próximas de zero, tudo pode acontecer, tá? Isso é o que a gente chama de uma indeterminação. De maneira completamente análoga, se você tem o quociente de duas coisas arbitrariamente pequenas, próximas de zero, também tudo pode acontecer. Você consegue arrumar duas funções, ambas tendendo para zero, que o quociente tende para um número, que o quociente tende para mais infinito, que o quociente tende para zero. Tá? Então, essas situações onde o valor da expressão não está determinado, a gente chama de indeterminações, e são os casos mais interessantes de calcular limite. Tá? Então vamos fazer alguns exemplos de exercícios da lista para ver como é que a gente usa todo esse arsenal para calcular concretamente limites. Tá?
Então eu tinha separado alguns aqui que eram os mais... Quer dizer, não são mais difíceis nem mais fáceis. São exercícios que vão usar tudo que a gente viu, né? Então, da lista, na seção 1, né, o primeiro exercício eu peguei a letra U. Que é esse limite aqui, tá? Então, lista 1, exercício 1.1, item U.